Olá, meu amigo, olá, minha amiga, boa tarde, a paz do Senhor a todos, seminarista. Aqui quem vos fala é seu amigo, pastor Jefferson Lima, e eu estou aqui para dar as boas-vindas para cada aluno do nosso seminário bíblico Firmados na Rocha. Você que se matriculou nesse curso aí, curso básico em teologia, nós vamos falar sobre a história da igreja, a primeira disciplina nossa, a história da igreja. São 12 disciplinas, mas antes de tudo isso eu quero desejar boas-vindas a cada aluno, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, nos dê força para que possamos concluir cada matéria com grande satisfação e que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento a cada aula, a cada matéria, para que o nome dele seja glorificado por intermédio da vida de cada seminarista, em nome de Jesus. Amém? Então aqui quem vos fala é seu amigo pastor Jefferson Lima, que vai estar convosco nessas aulas, em nome de Jesus. E está aqui, hoje eu quero fazer a apresentação do nosso curso dessa matéria, a história da igreja que nós vamos estudar. E nessa apresentação eu vou trazer uma breve introdução acerca do que é essa matéria, tá? Do que essa matéria trata, o que ela vai falar, o que nós vamos aprender dentro disso, o que é a história da igreja, ok? Então eu quero compartilhar essa apresentação com vocês em nome de Jesus. Bom, na nossa apostila, e essa apostila que você vai ter, logo no início vai ter uma introdução, e depois dessa introdução vai ter outra introdução, só que aí vem já a introdução da história da igreja. Essa primeira introdução é para te orientar acerca do que vai ser estudado dentro dessa matéria, dentro dessa apostila, ok? Então eu queria começar dizendo que a história da igreja é um campo de estudo essencial para a compreensão do desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos. Então note bem, a história da igreja é um campo de estudo essencial para a compreensão e desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos. Ou seja, nós vamos aprender o desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos, tá? Desde o século I até os tempos atuais. Desde os primeiros dias da comunidade cristã, formada a partir da pregação de Jesus Cristo e dos apóstolos, até os desafios enfrentados pela igreja no século XXI. Então veja bem, falar da história do cristianismo, nós precisamos lembrar que iniciou-se a partir de Cristo, quando ele começa pregando o seu evangelho e depois da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, vai passar aos apóstolos, dar continuidade a esse ministério, tá? Até os desafios enfrentados pela igreja no século XXI, a trajetória do cristianismo tem sido marcada por momentos de expansão, perseguição, reformas e adaptação. Então você vai entender que ao longo desse curso, ao longo dessa matéria, nós vamos compreender e poder aprender sobre a expansão da igreja, a igreja perseguida, as reformas que tiveram e as adaptações. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos séculos que se passam, a igreja teve um período de expansão, porém também de perseguição. E nesse período ela passa por reformas e adaptações. Então, ao longo do curso, ao longo das aulas, nós vamos estar refletindo sobre cada assunto desse, ok? As diferentes realidades históricas e culturais, o estudo dessa história não apenas ilumina aos erros e acertos do passado, mas também oferece uma valiosa lição para a fé contemporânea e para os desafios futuros. Ou seja, o estudo da história, dessa história, não apenas ilumina os erros
mas também acertos passados e também nos oferece uma valiosa lição para a fé contemporânea e para os desafios futuros. Ou seja, nós vamos crescer, a nossa fé vai ser alimentada quando nós começarmos a debruçar nesse estudo e ver a importância que tem a história da igreja. Quando você começa a debruçar sobre esse assunto, você vai ver a importância que tem e as lições que ela vai trazer para enriquecimento da nossa fé. Assim, essa apostila busca fornecer um panorama profundo da história da igreja, analisando seus principais eventos, personagens, transformações teológicas ao longo dos séculos, ok? Então, quando estudamos a história da igreja, nós vamos estudar principais eventos que aconteceu no decorrer dos anos e dos séculos, os personagens que estão inseridos nesse assunto, as transformações teológicas ao longo do século. O objetivo dessa apostila é apresentar uma abordagem acadêmica, crítica, da história do cristianismo, explorando suas complexidades e dinâmicas internas. Muitas vezes, a história da igreja é vista de uma maneira simplificada, seja através de uma perspectiva excessivamente triunfalista que ignora seus momentos de crise e falhas, seja por meio de uma abordagem reducionista que enfatiza apenas conflitos e tradições. Porém, neste material buscamos um equilíbrio analítico, reconhecendo tanto a importância da igreja na formação da civilização ocidental, quanto as dificuldades e dilemas enfrentados em sua caminhada, ok? Então, quando nós falamos que dentro dessa apostila vamos obter abordagens acadêmicas e críticas, vamos também tratar da história da igreja à vista, não só apenas à vista de uma maneira simplificada, seja através de uma perspectiva excessivamente triunfalista. Dentro disso, eu preciso abordar essa palavra com você, esse assunto, a triunfalista. Dentro da teologia existe discursos triunfalistas, a teologia triunfalista, e nós precisamos compreender o que é um discurso triunfalista, o que é esse pensamento triunfalista, o que é a teologia triunfalista, ok? Então veja bem, essa palavra ela tem um significado negativo e crítico. Triunfalista, geralmente, ela carrega um significado negativo e crítico, especialmente no contexto religioso, ok? Político e ideológico também. Então veja bem, essa palavra triunfalista, geralmente ela tem o seu significado negativo e crítico, principalmente no contexto religioso, político e ideológico. No contexto religioso, principalmente, tá? Para nós cristãos. O que é um discurso triunfalista? O que é a teologia triunfalista? Bom, dentro de um discurso triunfalista e até mesmo da teologia triunfalista, ela enfatiza apenas a glória, a vitória, prosperidade, as vitórias aqui conquistadas, terrenas, né, as conquistas terrenas, porém, ela negligencia os aspectos como sofrimento e a cruz de Cristo, ok? Então vamos lá. O que é um pensamento triunfalista? O que é a teologia triunfalista? A teologia triunfalista e um sermão triunfalista, um discurso triunfalista, ele vai apenas falar de prosperidade, ele vai apenas falar das conquistas, vai apenas falar da glória que o homem pode viver aqui na terra, porém, ele negligencia
quando a Bíblia também fala sobre sofrimentos, sobre carregar a cruz, sobre reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, uma teologia triunfalista, um discurso triunfalista, não se fala de cruz, não se fala de arrependimento, não se fala de sofrimento, só fala apenas das bênçãos e das vitórias que o ser humano pode alcançar ao longo da sua caminhada, ok? E isso pode ser grave para o ser humano, tá? Para o estudante de teologia, precisamos entender e compreender isso, que a Bíblia ela tem assuntos para toda a esfera da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, ok? Então, quando aqui na apostila está dizendo assim, ó, o objetivo dessa apostila é apresentar uma abordagem acadêmica e crítica da história do cristianismo, explorando sua complexidade e dinâmicas internas. Muitas vezes, a história da igreja é vista de uma maneira simplificada, seja através de uma perspectiva excessivamente triunfalista, ou seja, aqueles que ignoram os momentos de crise e falha por meio de uma abordagem reducionista, enfatiza apenas os conflitos e tradições. Neste material, buscamos um equilíbrio analítico, reconhecendo tanto a importância da igreja na formação da civilização ocidental, quanto as dificuldades e dilemas enfrentados em sua caminhada. O cristianismo, ao longo dos séculos, influenciou profundamente a cultura, política, a arte, a filosofia e a ética, ok? Então, nota que quando se trata de um discurso, de uma perspectiva excessivamente triunfalista, está falando acerca desse discurso, dessa teologia que fala apenas das conquistas, das vitórias, da prosperidade, da glória que o homem pode viver por intermédio das suas conquistas e esquece do sofrimento, esquece da cruz, esquece do arrependimento e vai deixando tudo isso para lado e para trás. Isso é ser um triunfalista. E quando você vê pregadores pregando apenas isso, apenas prosperidade, vitórias, conquistas terrenas aqui, você já pode ter em mente, essa é uma mensagem, um discurso triunfalista. Ele está aplicando a teologia triunfalista, que é que ele não reconhece o sacrifício da cruz, não fala de cruz, não fala de sofrimento, não fala de arrependimento, fala só das bênçãos e das vitórias, ok? Bom, a estrutura dessa apostila foi organizada de maneira sistemática e cronológica, permitindo que o leitor acompanhe o desenvolvimento da igreja desde os seus primeiros dias até o mundo contemporâneo. Cada capítulo aborda um período específico da história cristã, explorando os principais eventos, desafios teológicos, figuras que narram, que marcam cada era. O material foi elaborado com rigor acadêmico, utilizando fontes primárias e secundárias, bem como análises críticas e historiografia. Análises críticas da historiografia eclesiástica, tá? Então, vamos recapitular aqui, que eu dei uma acelerada e acabei engolindo. O material foi elaborado com rigor acadêmico, utilizando fontes primárias e secundárias, bem como análises críticas da historiografia eclesiástica. O estudo da história da igreja não deve ser visto apenas como um exercício intelectual, mas como uma oportunidade para reflexão teológica e espiritual, ajudando os cristãos a compreenderem sua identidade e missão no mundo. Ou seja, quando estudamos a história da igreja, nós vamos conseguir compreender de uma forma mais clara qual é a nossa missão aqui na Terra. Qual é a missão da igreja aqui na Terra? Ok? Quando se trata de historiografia eclesiástica, nós precisamos trazer
umas informações sobre isso. O que é uma historiografia eclesiástica? É um estudo da maneira como a história da igreja foi escrita ao longo do tempo. Não se trata apenas da história da igreja em si, mas de como os autores eclesiásticos narram, interpretam, organizam os eventos e os personagens da história da igreja. Então veja bem, historiografia eclesiástica vai tratar do quê? Trata-se de como os autores eclesiásticos narraram essa história, como eles interpretam essa história e como eles organizaram os eventos de cada personagem inserido nessa história, ok? A definição dessa palavra historiografia é interpretação escrita da história da igreja cristã. Dentro disso temos uma característica que é muito importante eu citar para vocês. Característica principal: finalidade teológica e pastoral. Então, dentro da história da igreja, você vai poder compreender isso também. A finalidade da teologia pastoral, dentro da história da historiografia eclesiástica, busca mostrar a ação de Deus na história da igreja e não apenas registra os fatos. Muitos ela procura edificar a fé ou até mesmo defender a ortodoxia, tá? Então, vamos lá. A característica principal é a finalidade teológica pastoral. Dentro disso, ela vai mostrar a ação de Deus na história da igreja e não apenas registrar os fatos. Muitas das vezes ela procura edificar a fé dos historiadores e até mesmo defender a ortodoxia cristã, tá? Que é o ensino rigoroso da palavra do Senhor. Então, isso é historiografia eclesiástica. Dentro disso, ainda na introdução da nossa apostila, vai dizer assim, ó, além de explorar os aspectos históricos, essa apostila também analisa as questões teológicas e doutrinárias. Lembra que eu acabei de falar sobre defender a fé ortodoxa, defender a ortodoxia? Quando se trata de ortodoxia, trata-se de ensinos, tá? De regras, que moldaram o cristianismo ao longo dos séculos. A formação dos dogmas, os debates sobre heresias e a evolução das práticas litúrgicas e o desenvolvimento das diversas tradições cristãs são elementos essenciais para entender diversidade do cristianismo atual. Do Concílio de Nicéia, que nós também vamos estudar o que é o Concílio de Nicéia, quando começou. Temos também o Concílio do Vaticano II, que surgiu em 1962 a 1965, passando pela Reforma Protestante em 1517. Esse assunto, a Reforma Protestante, nós também vamos mergulhar um pouco nesse assunto da Reforma Protestante, porque é de suma importância cada cristão, cada aluno, cada seminarista conhecer, saber o que foi a Reforma Protestante, por que iniciou a Reforma Protestante, por que teve a Reforma Protestante, começou por quem essa reforma, quem são os pré-reformadores, quem são os reformadores, quem são os pós-reformadores, né? Os que vieram pós a reforma. Então isso nós precisamos conhecer também. E dentro dessa apostila, dentro dessa matéria, vamos também ver os movimentos pentecostais, movimentos neopentecostais. A história da igreja revela um processo dinâmico e contínuo de transformação, sempre em um diálogo com as mudanças sociais, culturais da época. Ou seja, cada época vive um período, uma cultura, e
cada período desse há mudanças sociais. Porém, dentro dessas mudanças sociais e dentro da cultura daquela época, da determinada região, a igreja vai se adaptando em cada mudança social e em cada cultura, ok? Outro aspecto fundamental também desta apostila é a análise das relações entre a igreja e o mundo secular. Ao longo dos séculos, a igreja interagiu com impérios, reinos, estados modernos e movimentos filosóficos ou exercendo grande influência sobre eles, ora enfrentando oposições e perseguição. Ou seja, no decorrer do tempo que vai se passando, a igreja está inserida no mundo moderno, a igreja inserida na sociedade, ela tem grande influência nos movimentos filosóficos, no Estado moderno, nos reinos, nos impérios, porém, a igreja vai passar por períodos de oposições e perseguições, ou seja no decorrer do tempo, da expansão da igreja, ela sofre oposições, ela vai passar por momentos difíceis e perseguições. Relação entre a fé e a política, a atuação da igreja em momentos de crise e as mudanças na concepção de poder e autoridade religiosa são aspectos que ajudam a entender a posição da igreja no mundo contemporâneo, tá? O cristianismo, desde sua origem, teve de lidar com desafios externos e internos. Olha que interessante. Isso aqui é preciso que você possa guardar, que desde o início da igreja, a igreja ela vai enfrentar desafios, tanto desafios externos, que são as perseguições, como desafios internos, porque nos desafios internos vai ter controvérsias, vamos ter, como se eu posso lhe dizer, pensamentos teológicos que vão ser divididos ali sobre determinados assuntos. Por exemplo, no Concílio de Nicéia teve uma briga teológica para poder ter esse Concílio de Nicéia. E vocês vão ver por quê, tá? E aí nós precisamos entender desafios externos a igreja passa e desafios internos. Quando você olha para os dias atuais, você vai ver que não é diferente. A igreja em si, a instituição, ela enfrenta momentos difíceis externos, ela passa por dificuldades externas e, porém, também internas, ok? Internos, você vai ver as divisões, os rachas, quebras de alianças, debates sobre pensamentos teológicos, divergência entre ideias teológicas e viés teológicos. Então, nós vamos também enfrentar. Desde aquela época já tinha isso, imagina hoje. Dentro disso, espera-se que essa apostila seja uma ferramenta útil para cada estudante de teologia, líderes religiosos e todos interessados em aprofundar no conhecimento sobre a história da igreja. Dentro disso, com um conteúdo acessível, mas ao mesmo tempo rigoroso em sua abordagem acadêmica. O material aqui apresentado visa não apenas fornecer uma informação, mas também estimular a reflexão crítica e a aplicação prática do conhecimento histórico. No contexto da fé cristã, a história da igreja não é apenas um relato do passado, mas uma fonte de aprendizado para os desafios presentes e futuros da missão cristã. Ou seja, nós, ao estudarmos a história da igreja, nós estamos sendo aprimorados, estamos aprendendo acerca dos desafios que a igreja passou no passado, no presente e qual será o futuro desta igreja. Qual será o futuro da missão da igreja cristã? Então, por isso que nós precisamos estudar a história da igreja
amar essa história da igreja, porque quando nós conhecemos as lutas que os pais da igreja passaram, os erros que eles cometeram, isso vai servir de aprendizado para nós não cometer os mesmos erros que os pais da igreja cometeram, ok? Dentro disso também, essa apostila, espero que ela sirva como um convite para cada seminarista explorar, questionar e valorizar a rica tradição da igreja, reconhecendo que o estudo do passado pode iluminar o presente. Lembra que eu acabei de falar aqui? Quando estudamos a história da igreja, nós estamos aprendendo as coisas que os pais da igreja fizeram que deram certo e também as que erraram. E aprendendo isso, nós precisamos também aplicar para as nossas vidas para não cometer os mesmos erros, ok? Pode iluminar o presente e preparar a igreja para o futuro, como ensina Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lembrando-nos de que, apesar das transformações históricas e essenciais da fé cristã, permanece inalterada. A essência da fé cristã permanece inalterada. Passou séculos, passou anos, gerações, reinos, impérios, porém esta palavra ela permanece inalterada. A Bíblia Sagrada ela vai permanecer intacta, ok? Então, essa é a nossa breve apresentação desse curso, dessa matéria, a história da igreja, que nós precisamos mergulhar um pouco mais sobre isso. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um mais uma vez e dizer que estamos muito felizes de cada um de vocês terem se matriculado nesse curso e espero poder contribuir para o reino e ajudar vocês e vocês também me ajudar, porque eu também vou aprendendo com vocês em nome de Jesus. Amém? Então, no decorrer das aulas, eu vou estar enviando materiais em PDF no grupo que servirá de apoio para vocês para cada aula, tá? Por exemplo, nós falamos aqui hoje sobre triunfalista, o que é teologia triunfalista, um discurso triunfalista. Eu vou enviar alguma coisa acerca desse assunto em PDF no grupo que vocês estão. Isso vai servir de apoio para ajudar vocês no trabalho ou numa avaliação que vocês futuramente podem fazer, ok? Então fiquem atentos no grupo, porque tudo que eu enviar no grupo, seja em PDF, em áudio ou em vídeo, vai ajudar vocês a realizarem os trabalhos e as avaliações em nome de Jesus. Amém? Por enquanto é só isso. Que Deus vos abençoe e espero você dia 13 às 20 horas e quero também fazer um convite. Convide pessoas para participar desse curso e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe.